Pô, Natália, isso aqui é muito na linha do que a gente pode ver aqui como resposta do governo. Haddad, governo avalia processar criminalmente quem divulga fake news sobre o Pix. Vou comentar um negócio porque em fevereiro eu vou ter que depor na Polícia Federal. Né? Lembra aquela história que eu tinha que depor? Várias pessoas do MBL estão sendo alvo de inquéritos na Polícia Federal, né? Eu vou ter que depor porque o título de uma live nossa dizia que o Lula... do aborto. Lula... Libera aborto. aprovava aborto. E ora, do ponto de vista ideológico, o Partido dos Trabalhadores aprova a prática do aborto. Então nunca mentimos. E era um título de uma live que não foi nem usado, que não continha fake news, até porque a medida lá, ela facilitava o aborto. Mas eles quiseram, no fundo, constranger, impedir a gente de falar algo. Então é uma tática de constrangimento usando a máquina da Polícia Federal. E aí o Haddad mandou: o governo avalia processar criminalmente quem divulga fake news sobre o Pix. E eles estão falando que todo mundo que está falando que essa medida de teor arrecadatório tem como fim aumentar a arrecadação, porque ele disse que, na verdade, ela tem até um caráter arrecadatório, mas ela não é uma taxação. Não é nada. Vocês querem cruzar dado, cruzando dado, vocês pegam uma pessoa na malha fina, e pegando a pessoa na malha fina, o que você faz é não apenas arrecadar, você vai cobrar uma multa do cara, que você está esquecendo esse detalhe. Não é que você só vai taxar quem for pego na malha fina. A pessoa é multada na malha fina. Tá esquecendo disso? É um pouquinho mais do que só taxar, né? Vocês estão cruzando dados por algum motivo. Se não houvesse a necessidade de cruzar os dados não seriam cruzados. E os dados, historicamente, pela Receita, eles são cruzados. A Receita só compra os supercomputadores caríssimos que ela tem, assim, de centenas de milhões, porque ela cruza dados e padrões de consumo dos CPFs ao redor do Brasil, padrões de trocas, batem os dados, criam esses padrões e elas começam a perceber incongruências naquilo que é declarado, naquilo que é movimentado. E aí isso acontece automaticamente, esses cruzamentos, e aí esses dados são gerados, eles são avisados, e aí você vai pegando a Procuradoria da Receita e ela vai autuando os CPFs e CNPJs. Então, quanto mais base de dados e quanto mais cruzamentos você fizer, mais você consegue ter informação para autuar quem não está, vamos dizer, cumprindo com aquilo que é disposto pela nossa legislação tributária e, obviamente, taxá-lo, né? Ou colocar no cadastro lá, né, de pessoas que estão devendo para o governo e aí executar a pessoa, que é o que o governo faz. Então, não adianta ele fingir que não é. Não sei o que. Eu vi eles falando assim, as pessoas que falam que não tem taxação, que na verdade estão falando que estão fazendo uma elucubração futura, que na verdade, quando dizem que não, isso tem um objetivo no fim de taxar, é uma elucubração, não. É uma elucubração do que então? Qual é o fim de cruzar dados? Por que vocês querem agora pegar dados de pessoas, de instituições financeiras que vocês não pegavam? Por que vocês querem aumentar a base disso aí? Por que vocês pegaram essa regra dos 5 mil? Só por um detalhe administrativo? Não, pô. É óbvio que o objetivo é cruzar o dado pra você arrecadar. Mas isso é óbvio. Isso é nítido. Vai ficar fingindo que não é? Ainda mais quando você pega o padrão do governo. Qual é o padrão do governo? Gente, o padrão do governo é taxar, é aumentar. Ora, e tanto é que o governo comemora, e é público que ele comemora, recordes de arrecadação. O governo tá arrecadando, é recorde. Todas as políticas do governo vão na linha de aumentar a arrecadação. Quando lançou o arcabouço, era para cumprir as metas fiscais baseados no aumento da arrecadação, não no código de gasto. E aí você tá falando agora que as pessoas não estão juntando Lé com Cré? Ora, deixa eu entender. O computador da Receita pode cruzar dados, né? E estabelecer padrões com aquilo e tomar decisões. Mas o cidadão não vai. O cidadão não pode cruzar os dados. Não pode perceber o que tá acontecendo. Entendi. As pessoas não precisam de supercomputadores para perceber que o Haddad quer taxar. O Haddad já é um meme. Tá, assim, os padrões estão bem claros, estão bem postos ali na realidade. Não dá para ficar fingindo muito, não. Então isso, obviamente, é o que eu posso falar assim. Então, eles vão investigar a gente. Obviamente que o objetivo do governo, eu vou repetir. Obviamente, é óbvio, o ululante é cristalino, que o objetivo do governo é cruzar dados, especialmente dos informais, para taxá-los. É óbvio.
Eu vou falar mais, o sonho da reforma tributária do governo é você expandir totalmente a base arrecadatória para os 200 e poucos milhões de habitantes do Brasil, para você poder taxar em alguma medida todos. Esse é o objetivo. E aí eu vou falar uma coisa, a minha opinião, tô colocando a opinião do Renan, houvesse um mínimo de entrega por parte do governo e houvesse alíquotas e impostos minimamente justos nessa merda, isso é o justo. Sim, existe. Eu sou da seguinte tese, quando eu vejo. São coisas que acontecem muito em São Paulo, me dá uma raiva visceral. Vai lá e brota uma favela. Aí pinta um político que começa a cuidar dos interesses daquela favela e aquele lugar pra sempre será uma favela. Ele pra sempre vai ser administrado por um político de esquerda do centrão que cuida daquele lugar. E aquelas pessoas não pagam nenhum imposto e também não tem nenhum benefício. Aquilo é uma chaga social. Não vai ter nenhum fiscal da prefeitura indo falar: olha, esse abiboca aqui dentro da favela, ele não botou uma janelinha aqui, ele não tá cumprindo esse requisito. Ele não vai cobrar IPTU também da favela. Agora ele cobra IPTU da pessoa que tá toda regular. Isso é uma injustiça tremenda, é ou não é? Isso é uma baita de uma injustiça. Algumas pessoas operam totalmente na informalidade, vivem na informalidade, e outras pagam a conta própria e dos outros. É o exemplo do cara do Gatonete no Rio, é ou não é? O cara do gato usa a energia elétrica de todo mundo. Aí a pessoa que paga a conta de luz paga a própria conta e a conta do cara do gato. E ainda tem gente que vai falar: não, mas veja só, o cara do gato, ele é uma pessoa que tem uma situação assim, assim, assado. Veja só, o correto é que todos paguem. O correto é que todos paguem. Agora, no modelo brasileiro, por isso que eu falo lá e vou para aquela lance de pacto de 80. O modelo, o que tá pactuado num troço aí chamado de Brasil, Estado brasileiro, democracia brasileira, o que tá pactuado é muito filho da puta. O que tá pactuado assim, beleza, tem uma galera que ganha muito pouco, que vive na marginalidade, na informalidade. Essa galera tá toda cagada. A gente pode discutir a situação deles. Mas por que todo mundo paga o juiz com super salário? Por que todo mundo tem que pagar o Tribunal de Contas? Por que os promotores ao redor do Brasil ganham o que ganham? Por que o dinheiro é jogado em emendas que todo mundo tá roubando? Obras que são superfaturadas, contratos mal feitos? Grana que jorra para os maiores absurdos, FUNAI, aí você pega assim, Fundação do Índio, índio voando, índio com Hilux, índio de não sei o que, índio de Starlink. Aí você fala: calma aí. Aí programas para beneficiar empresários A, B ou C. Granas para manter prefeituras inteiras com cabides de empregos colossais. Então, pô, esse pacto é uma bosta. Esse pacto é uma bosta. E aí o que, no fundo, as pessoas têm que falar antes de eu falar em taxar essa pessoa, que um dia tem que pagar imposto, sim. Porque não dá pra a gente ficar tratando como coitado uma parcela inteira da população. Não, esse aqui nunca pode ser nada. Não, esse cara tem que ser integrado, a favela dele tem que ser urbanizada, a cidade do interior dele tem que ser economicamente ativa, sacou? Ele tem que pagar imposto. Só que antes de eu falar disso, eu tenho que falar o seguinte: o topo da pirâmide que se baseia exclusivamente no parasitismo sobre o resto da sociedade. E no caso, esses caras que estão no topo, eles parasitam os dois. Quem trabalha e produz e quem, vamos dizer, vive na informalidade. Quem mais se ferra é o meio, né? E o meio inclui de ricos a pobres. O que eu tô chamando de meio aqui são as pessoas que trabalham e produzem. As pessoas que trabalham e produzem, não importa a sua classe social, e que acabam pagando impostos e que ralam para sustentar essa brincadeira, e elas sustentam o parasitismo de uns, às vezes a preguiça, a falta de perspectiva de outros, a malandragem de outros. Esse cara, é muito injusto tudo com esse cara. Assim, esse cara que trabalha e produz no Brasil, esse cara vive uma vida de insensatez. E eu vou fazer uma quase profecia aqui, porque eu vou falar que é o que eu vi meu pai agora, que estava na Argentina, conversando com brasileiros que estavam lá. A galera falando: não vejo a hora de melhorar um pouco a situação argentina, que eu me mudo pra cá. Eu vi quando eu fui pra lá agora, mas eu não acreditei. Agora eu tô vendo meu pai encontrando outros brasileiros falando isso lá. Viver aqui, trabalhar aqui pra sustentar essa porra toda, não dá, cara. Não dá. Não dá. Se você não coringar, haja ideologia de amo meu Brasil, eu amo o meu Brasil, eu te amo, meu Brasil. Você tem que ser um alienado do caralho pra você achar que você não vive essa porra. Não tem, isso aqui é uma bosta, isso aqui tá uma bosta, é uma grande bosta. E a bosta, ela vai. Aí o problema, assim, que eu não quero entrar assim. O lance, assim, uma live dessas, ela abre tantos caminhos
pra você fazer digressões xingando o Brasil, que você tem que fechar essas portas, senão você não volta, né? Porque é foda, né? Mas assim, as coisas estão indo pra um caminho muito, muito ruim,